por Brasília. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirma que não foi consultado por Rodrigo Pacheco sobre a manutenção da desoneração dos municípios. Repórter Janaína Camelo com as últimas informações. Janaína, Fernando Haddad quer uma espécie de pacto entre os poderes, é isso? Bom trabalho. Muito boa noite, Thiago. Muito boa noite a todos que nos assistem aqui no Jornal Jovem Pan. Pois é, foi esse o comentário que Fernando Haddad disse ao falar sobre essa atitude aí do presidente do Senado, né, Rodrigo Pacheco. O ministro disse que para que as contas públicas voltem a patamares aceitáveis é necessário esforço não só do Executivo, mas também do Judiciário e do Congresso Nacional. Então, só lembrando, ontem, já no fim do dia, o presidente do Senado prorrogou por mais 60 dias aquela medida provisória 1202, que é aquela que inicialmente previa aí a reoneração dos 17 setores da economia, previa o fim do PES, previa também a limitação aí da compensação de créditos tributários obtidos por empresas por decisão judicial. A reoneração não estava mais valendo porque logo depois o governo, depois de muita pressão aí do Congresso, o governo decidiu revogar, o governo também voltou atrás com relação ao PES. Só que ainda faltava, Thiago, uma questão dos municípios, porque ao aprovar a prorrogação da desoneração, o Congresso também, a da desoneração dos setores da economia, o Congresso também aprovou a redução da alíquota do INSS para municípios de até 156 mil habitantes. E isso é o que estava valendo desde então, desde o final do ano passado. Só que essa MP estava tramitando com a determinação do governo de que as prefeituras desses municípios pequenos deveriam sim pagar alíquota cheia. E isso começaria a valer a partir de hoje. Então, ao prorrogar essa MP, o presidente do Senado, ele retirou esse trecho da medida provisória. Então, hoje, mais cedo, de manhã, o ministro Fernando Haddad, ele rebateu aí essa atitude do presidente do Senado, disse que não foi, como você disse, consultado por ele, foi quando ele falou aí sobre a importância do pacto entre os poderes. Vamos ouvir um trechinho do que ele disse. Nós precisamos de um pacto nacional dos três poderes, uma harmonia entre os três poderes, para a gente chegar aos objetivos pretendidos na área econômica. Não vai ser um ministério ou um poder da República que vai resolver a herança herdada do governo anterior de absoluto desequilíbrio federativo e desequilíbrio fiscal. A redução da alíquota do INSS é de 20% para 8%, Thiago. E segundo o governo, isso gera um impacto fiscal de 10 bilhões de reais por ano. Com relação a isso, o governo já havia prometido que esse tema tramitaria num projeto de lei de autoria do líder do governo na Câmara, que é o deputado José Guimarães. E esse projeto já está lá na Câmara, mas ele prevê o seguinte, que essa alíquota valeria aí para municípios de até 50 mil habitantes e ela aumentaria ao longo dos anos. E aí, logo depois das declarações de Fernando Haddad, quem se pronunciou foi o presidente do Senado, o presidente Rodrigo Pacheco, ele rebatendo aí as declarações do ministro da Fazenda. Vamos ouvir o que ele disse. E agora, estabilizando o que era óbvio, que não se discutiria esse tema por medida provisória, sim por projeto de lei. Então, na verdade, é uma decisão que busca aferir e garantir a estabilidade, a segurança jurídica de que qualquer discussão sobre esse modelo se dê por projeto de lei. Isso significa que nós estamos assumindo aqui de maneira definitiva que a desoneração é uma realidade imutável? Não. Ela pode ser uma realidade mutável, mas a partir de proposta que seja sustentável via projeto de lei, que eu confesso que já devia ter sido feito antes. E aí, Thiago, quem também se manifestou aí depois disso tudo foi o líder do governo no Congresso, que é o senador Randolfo Rodrigues. Ele disse o seguinte, que o governo pensa agora, diante disso tudo, judicializar essa questão. Thiago, é com você. É isso, estaremos acompanhando mais esse embate entre o Executivo e o Legislativo. A Janaína Camelo ainda volta no Jornal Jovem Pan. E aqui conosco para comentar as notícias do dia nos estúdios da Jovem Pan, Nelson Kobayashi. Kobayashi, boa noite para você, bem-vindo sempre. O que te parece esse entreveiro entre os dois? O ministro da Fazenda dizendo que é preciso pregar a harmonia. De uma certa maneira ele reconhece que há então desarmonia. E o presidente do Senado diz que não tem uma espécie de afronta ao governo com esse veto nesse trecho dessa MP e o governo vai ter que arcar com esse prejuízo. Bem-vindo.
Muito boa noite, Tiago. Boa noite a toda a audiência do Jornal Jovem Pan. De fato, há novamente uma espécie de crise institucional ali entre dois poderes da República, o poder executivo, pelo seu Ministério da Fazenda, e o poder legislativo, pela presidência do Senado. A Constituição diz que os poderes devem ser independentes e harmônicos. Parece que o ministro da Fazenda gosta mais da parte da harmonia, tanto que fala desse pacto entre os poderes para alcançar a tal da meta fiscal. E parece que o presidente do Legislativo gosta mais da parte da independência, que de fato faz sentido. Antes de ser harmônico, é preciso que os poderes sejam independentes, a relação entre os poderes seja independente. E aí é importante respeitar, sim, o poder legislativo nesse caso. E quando o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, fala que qualquer discussão, pelo que pretende o governo, deveria se dar por um projeto de lei, ele está, na verdade, dando a chance ao governo de propiciar ao Congresso uma maior discussão. Porque quando vem por um projeto de lei, primeiro que não é goela abaixo, primeiro que não é de cima para baixo, primeiro que já não começa a valer os seus efeitos. Segundo, que um projeto de lei passa pelas comissões de cada casa do Poder Legislativo, as comissões do Senado, as comissões da Câmara dos Deputados, há um maior debate e, por consequência, uma maior participação popular ou dos representantes do povo na decisão final nesse processo legislativo. Então, me parece que nesta crise, neste momento, em mais uma dessa série de crises institucionais, o presidente do Congresso, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, tem a razão, Tiago. E sobre o tema em si, Kobayashi, parece que cada um está indo para um lado, defende questões diferentes, né? Mas eu queria te perguntar sobre a articulação do governo com o Congresso Nacional. Parece que o governo ainda está na primeira semana, há dificuldades de se fazer essa articulação e de se conversar, né? O que o governo quer, o que o Senado pode oferecer, o Congresso como um todo pode oferecer? A maior prova dessa dificuldade de articulação são justamente as falas para a imprensa, as manifestações públicas. Se tivéssemos, de fato, uma boa articulação, tudo isso seria resolvido no ambiente interno, das portas para dentro de uma negociação política que, de fato, deve existir entre os poderes da República. A gente vê uma grande dificuldade do governo Lula em se articular com o Congresso. A gente vê, por exemplo, a figura do ministro Padilha já bem desgastada com o presidente da Câmara, principalmente, já o ministro Haddad, que também tem feito essa articulação na pauta econômica, vê essas dificuldades, como, por exemplo, esta nova com o presidente do Congresso. Fato é que o governo Lula 3 é muito diferente dos outros dois governos do presidente Lula neste ponto em específico, a dificuldade de articulação. Talvez por faltar ao presidente Lula aqueles seus companheiros mais próximos, experimentados, experientes de política, que sabiam, de alguma maneira, usar melhor da arte da política. Nesse governo tem sido um grande desafio do presidente, tanto que, vez ou outra, ele mesmo se coloca nessa condição de negociar com o presidente da Câmara e o presidente do Senado.